Olá, meus amigos e minhas amigas. Peguem seu café, sentem-se confortavelmente, pois a história que vou compartilhar hoje é daquelas que nos lembram que, às vezes, a verdade é a arma mais afiada que temos. É uma história sobre confiança, traição e a justiça, que por vezes precisamos fazer com as próprias mãos. Não precisei fazer muito teatro para que ela acreditasse. Quando eu disse que tinha uma viagem de trabalho para outra cidade por 3 dias, Juliana mal levantou o olhar do celular. Murmurou algo parecido com um "se cuida", sem emoção, sem interesse algum. Naquele momento, eu soube que ela não estava nem perto de se preocupar comigo. Me deu um beijo, que foi mais um roçar de lábios, como aquele que se dá a um parente distante, por pura obrigação. Fiz minha mala. Coloquei 2 trocas de roupa, uma câmera de alta definição e uma garrafa de uísque. Nada mais. Eu não ia trabalhar. Eu ia caçar. Eu já vinha notando as mudanças há semanas. A forma como ela se arrumava para ir ao escritório, com vestidos que antes só usava para jantares especiais. A maquiagem impecável às 9 da noite, com a desculpa de que precisava fazer um turno extra. O celular, sempre grudado na mão, até mesmo no banheiro. As risadas que não eram para mim. Os silêncios que não estavam vazios, mas sim cheios de algo que ela não queria me dizer. Eu fui engolindo cada desculpa, até que elas não desciam mais pela minha garganta. Então, eu planejei tudo. Procurei um hotel em São Paulo, com vista direta para o prédio comercial na Avenida Paulista, onde ela trabalhava. Pedi o quarto mais alto e discreto. Silêncio, vista panorâmica e uma cadeira ao lado da janela. Eu tinha tudo. O primeiro dia foi puro reconhecimento. Me instalei sem fazer barulho, apenas observando. Peguei a câmera e ajustei a lente como um franco atirador. Da minha posição, eu podia ver a entrada principal e parte do estacionamento. Vi colegas de trabalho saindo, alguns sozinhos, outros em grupo. E então, quase como se o universo me recompensasse pela paciência, eu a vi. Juliana, com seu andar apressado, a bolsa pendurada no ombro, falando ao telefone e sorrindo. Aquele sorriso não era para mim. Nunca foi. Ela caminhou alguns metros e parou em frente a um carro preto que não era o nosso. O motorista desceu, abriu a porta para ela e a beijou na bochecha. Não foi por acaso. Ela o conhecia, e ele a conhecia bem demais. Naquela noite, eu não dormi. Assisti ao vídeo de novo e de novo. Dei zoom no rosto dele. Um tipo que ela mencionou uma vez. Um tal de Ricardo, um colega com quem, segundo ela, não falava mais. Era óbvio que eles falavam. Era óbvio que se tocavam, com uma intimidade suja e antiga. Eu gravei tudo. Desde o momento em que ela saiu do trabalho até subir no carro com ele. Não precisava de mais nada. Mas, mesmo assim, algo dentro de mim pedia mais provas. Não bastava vê-la me traindo. Eu precisava entender até onde ia a podridão. Então, decidi ficar mais 2 noites. A viagem de trabalho se estenderia, segundo minha mensagem de voz. Ela respondeu apenas com um ok. O desinteresse dela me deu mais motivos para continuar. O segundo dia foi pior para mim. Eu a vi sair do prédio na mesma hora. O mesmo carro. Desta vez, eles se beijaram nos lábios. Um beijo longo, lento, com língua, como se o tempo parasse para eles. E então, entraram no carro e desapareceram. Me custou manter o pulso firme para continuar gravando. Meu estômago queimava. Meus olhos ardiam, mas eu não podia perder o foco. Alguém tinha que registrar aquilo, porque quando tudo explodisse, eu não queria que restassem dúvidas. Nem nela, nem na família dela, nem naqueles que um dia disseram que eu era um bom marido. Eu ainda não sabia como nem quando mostraria, mas que eles veriam. Ah, eles veriam. E nunca mais esqueceriam. O terceiro dia amanheceu com a mesma rotina. Café instantâneo, um cigarro apagado entre os dedos e a câmera pronta.
A janela do hotel tinha se tornado meu confessionário, o único lugar onde eu não precisava fingir que tudo estava bem. Era curioso. Ali, sozinho, vigiando, eu me sentia mais acompanhado do que na minha própria casa. Às 7h50, como um maldito relógio suíço, ela saiu do prédio. Desta vez, não estava sozinha. Ela caminhava ao lado dele, rindo como se o mundo fosse uma piada particular entre os dois. O carro estava estacionado do outro lado da rua, mas eles não se importaram. Se beijaram antes de chegar, como se o dia não pudesse começar, sem provar o gosto um do outro. Eu gravei cada segundo. Não desviei o olhar. Não pisquei. Doía? Sim. Rasgava a minha alma. Mas eu precisava daquilo. Cada gesto, cada carícia no pescoço, cada olhar que antes era meu e agora pertencia àquele desgraçado. No começo, achei que seria um encontro clandestino, rápido, mas não. Eles foram embora juntos. Naquela manhã, ela não entrou para trabalhar. Pegaram a Marginal Pinheiros e sumiram da minha vista. Fiquei no hotel, sentado como um idiota que paga para assistir à própria traição. Quis quebrar a garrafa de uísque na parede, mas não. Me servi uma dose. Acendi o cigarro que estava morto há horas e me forcei a pensar. Comecei a conectar as peças. Se ela mentiu sobre estar no trabalho, é porque a coisa já não era um deslize. Era uma rotina, um hábito. Juliana havia refeito sua vida enquanto dormia ao meu lado. E eu, o cara que pagava as contas, que fazia as compras, que escrevia "Eu te amo", mesmo que não houvesse mais ninguém do outro lado para ler. Me senti ridículo, mas esse sentimento é gasolina, se você souber como usá-lo. Entrei nas redes sociais da família dela. Comecei a observar como se comportavam com ela. Sua mãe, sempre tão atenta. Sua irmã, tão orgulhosa da mulher trabalhadora e forte que você é. Senti vontade de vomitar. Eles estavam comprando a mesma história que eu. E logo, muito logo, eu ia queimar essa história na cara deles. Naquele dia, ela só voltou para casa às 7 da noite. Eu sei porque instalei uma câmera escondida no corredor de casa antes de viajar. Eu a vi entrar com o cabelo bagunçado, a roupa amassada e aquele sorrisinho que eu não via há anos. E ainda teve a coragem de me mandar uma mensagem. "Tudo bem por aí?" "Aqui tudo tranquilo." Eu respondi com um simples "Sim, muito trabalho." Eu entrei no jogo dela. Deixei que ela acreditasse que tinha tudo sob controle. Porque essa é a chave. Não explodir quando a dor chega. Deixar que os escombros se acumulem e, quando não puderem mais ser escondidos, atear fogo em tudo. E foi o que eu fiz. Comecei a editar os vídeos naquela mesma noite. Não busquei dramatismo nem efeitos. Apenas as imagens limpas, claras, cruas. Ela saindo do trabalho. Ela beijando outro homem. Ela entrando no carro dele. Ela rindo com ele. Montei tudo com datas, horas e até legendas, para que não houvesse espaço para confusão. Eu não queria que pensassem que era uma montagem. Eu queria que doesse, que humilhasse, que desmontasse aquela mentira confortável que ela sustentava. Quando terminei o vídeo, dei o título: "O outro trabalho da minha esposa." Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Era ansiedade. Eu estava a um passo de explodir o mundo dela, e não haveria volta. Passei a noite assistindo ao vídeo em loop. Não para duvidar, mas para saborear o fio da navalha. Cada cena, cada beijo, cada gesto de cumplicidade entre eles me servia de combustível. Não era apenas uma infidelidade. Era uma zombaria com eco, uma cusparada em tudo o que havíamos construído. E o pior, ela não parecia arrependida, nem mesmo desconfortável. Ela parecia à vontade com sua vida dupla, como se eu fosse um trâmite burocrático, e ele, a vida real. Levantei ao amanhecer, tomei um banho de água gelada e saí do hotel com o pendrive no bolso. Eu sabia exatamente para onde ir. Eu tinha decidido.
O café da manhã de aniversário da mãe dela seria o palco perfeito. Fui direto para a casa da irmã dela, em Moema. Sabia que todas estariam reunidas lá. Mãe, irmãs, tias, até os sobrinhos. A família perfeita que tanto celebrava suas conquistas. Bati na porta com um sorriso que doía no meu rosto. Elas me abriram, surpresas. Não esperavam que eu estivesse na cidade. Eu disse que meu voo tinha sido cancelado por problemas técnicos e que decidi passar um tempo com elas. Entrei, cumprimentei, abracei, fingi. Juliana ainda não estava lá. Perfeito. Eu trouxe umas fotos da viagem que queria mostrar para vocês, eu disse. Coloquei o pendrive na porta USB da televisão da sala, me sentei no sofá e esperei. O inferno começou 5 minutos depois. Quando ela entrou, com um bolo nas mãos, os risos congelaram. Na tela, naquele exato instante, aparecia Juliana beijando Ricardo em frente ao carro. Sua mãe derrubou o copo. Sua irmã abriu a boca como se tivesse deslocado o maxilar. Ela, minha esposa, ficou petrificada. Não disse nada, nenhuma palavra. Apenas abaixou o bolo lentamente, enquanto seu rosto se desmanchava na frente de sua própria família. Ninguém entendeu no início, mas as legendas eram claras. Data, hora, local. A vergonha não vinha com espaço para dúvidas. A cena seguinte mostrava Ricardo acariciando a perna dela dentro do carro. Foi aí que o pai dela, aquele homem que sempre me tratou como um filho, se levantou e saiu da sala. O silêncio foi pior do que qualquer grito. Não houve insultos, apenas decepção. Pura, fria, esmagadora. Ela tentou falar, mas a voz não saía. Sua mãe começou a chorar em silêncio. A irmã dela me olhava como se eu tivesse disparado uma arma, mas ela sabia que a arma não era minha, era de Juliana. Eu apenas mostrei a bala. Não fiquei muito mais tempo. Levantei, peguei minha jaqueta e me aproximei dela. Eu disse, sem levantar a voz: quando a gente brinca com fogo, precisa ter certeza de que ninguém mais vai ver o incêndio. Você não teve esse cuidado. E fui embora. Deixei para trás uma casa em ruínas. Voltei para o hotel, não para me esconder, mas para aproveitar o silêncio. Aquele silêncio onde não há mais dúvidas nem mais desculpas. Às vezes, a verdade precisa de sangue para ser respeitada. Não me orgulho do que fiz, mas também não me arrependo. Ela me destruiu às escondidas. Eu a expus em plena luz do dia. E não foi por vingança, foi por justiça. Porque quando alguém te nega com os atos, te dá o direito de negá-lo com a verdade. E foi isso que eu fiz. Justiça gravada em alta definição. A primeira mensagem chegou às 3 da madrugada. Era ela. Um simples: podemos conversar? Não respondi. Desliguei o celular e o deixei sobre a mesa. Eu sabia que era só o começo. Alguém como ela não suporta perder o controle. Precisa justificar o injustificável. Enfeitar a traição com desculpas baratas e lágrimas fora de hora. Às 8 da manhã, eu já tinha 7 mensagens dela, 3 chamadas perdidas e um áudio de 2 minutos que nem sequer abri. Não me interessava ouvi-la. O estrago já estava feito, e ela não tinha uma única palavra que valesse mais do que as imagens que gravei daquela janela. Depois, vieram as mensagens da irmã dela. No início, com um tom passivo-agressivo, como se eu fosse o responsável pela humilhação pública. Certas coisas se resolvem em particular, ela escreveu. Eu ri. Em particular? Como os beijos que ela dava no outro enquanto eu cozinhava o jantar para ela. Também não respondi. Eu não tinha que explicar nada a ninguém. 2 dias depois, a mãe dela me ligou. A voz embargada, o tom baixo. Ela me pediu desculpas. A mim. Disse que nunca imaginou algo assim, que sentia vergonha. Eu agradeci, mas deixei claro que não havia volta. Que a filha dela destruiu algo que não podia mais ser reconstruído, nem com 1000 desculpas.
Juliana apareceu na minha porta no quarto dia. Não bateu. Espancou a porta, como uma desesperada. Estava sem maquiagem, com olheiras profundas, o cabelo preso de qualquer jeito e a cara de quem não tem mais um disfarce para vestir. Eu a deixei entrar. Não por compaixão, mas porque eu precisava vê-la quebrada. Ela se sentou no sofá e começou a chorar. Disse que estava confusa, que foi um erro, que não sabia por que fez aquilo, que me amava, que era uma crise. Ela falava comigo como se eu fosse um idiota. Como se as imagens não falassem por si sós. Eu a deixei falar por 10 minutos. Quando terminou, me aproximei e fiz uma única pergunta. Você ainda está vendo ele? Ela não respondeu. E naquele silêncio, eu tive minha confirmação. Pedi que ela fosse embora. Não gritei. Não a insultei. Apenas pedi que sumisse. Ela se levantou lentamente, pegou sua bolsa e, antes de sair, soltou um: Você vai mesmo jogar tudo fora por causa disso? Fiquei na porta, vendo-a ir embora. Aquele tudo a que ela se referia já não existia. Ela o havia jogado fora primeiro. Eu apenas me encarreguei de que todos vissem. Fechei a porta com firmeza, não com raiva, com um ponto final, como quem termina um livro que ferrou com a sua alma, mas que precisava ser lido até o fim. A justiça tem um gosto estranho. Não é doce nem amargo. É frio, mas acalma. Naquela mesma noite, subi o vídeo para uma nuvem privada, por segurança, não por vingança. Porque se algum dia alguém se atrever a dizer que eu fui o vilão, que minha reação foi exagerada, eu tenho a verdade guardada em alta definição, com áudio e legendas. Voltei a dormir tranquilo pela primeira vez em meses. Não por tê-la perdido, mas por ter recuperado minha dignidade. Não se trata de perdoar ou não. Se trata de dar nome ao que se esconde. E foi isso que eu fiz. Eu a expus. Porque ela merecia que a mentira explodisse na sua cara. E eu merecia ver como ela tentava recolher os cacos, sem sucesso. As semanas seguintes foram como caminhar entre ruínas. Tudo parecia igual, mas nada era. A casa, o trabalho, até meu reflexo no espelho. Já não respondiam ao mesmo homem. Eu não dormia com ansiedade, mas com uma calma estranha. Como quem acorda depois de um incêndio e caminha entre as cinzas, sabendo que não há mais nada para queimar. Ela não voltou para casa, felizmente. Me mandou um e-mail longo, com desculpas elaboradas, reflexões baratas sobre a rotina, a falta de paixão, o vazio emocional. Eu li inteiro, sem pausa, e depois apaguei. Me recusei a alimentar essa narrativa. Ela não era uma vítima. Era uma atriz medíocre que pensou que poderia sustentar 2 vidas sem que ninguém notasse. Seu amante Ricardo, o protagonista secundário deste drama, também tentou limpar o sangue. Uma mensagem covarde pelo Instagram, com frases como "Nunca foi minha intenção magoar ninguém" e "A situação saiu do nosso controle". Eu o ignorei. O que se supõe que ele esperava? Um agradecimento por me mostrar a verdade? Um aperto de mãos virtual entre homens que amam a mesma mulher? Não. Aquele cara era apenas o espelho do que ela deixou entrar em nossa cama, sem nunca ter pisado nela. Porque foi isso que mais doeu. Não foi o sexo. Foi a cumplicidade. Os olhares, os gestos, o tempo. O tempo que eles roubavam na minha cara, enquanto eu ainda acreditava que cuidava dela. A família dela ficou dividida. A mãe continuou me escrevendo por um tempo, com palavras carinhosas que soavam mais a luto do que a consolo. O pai, por outro lado, se distanciou de todos. Fiquei sabendo por conhecidos que ele não fala com a filha desde aquele dia. Eu o entendo. Não por mim, mas pela vergonha que sentiu como homem ao ver sua filha cair daquele jeito. À sua maneira, ele também foi traído. Aquela família, que tanto se orgulhava de sua união, de seus princípios, de seus valores, desmoronou em uma sala com uma tela ligada.
E aquela imagem, a do rosto dela vendo o próprio vídeo, essa imagem nunca se apagará da minha mente. Com o tempo, vieram outras coisas. Boatos, versões distorcidas, tentativas de mudar a história. Pessoas dizendo que eu exagerei, que fui cruel, que deveria tê-la perdoado. Pessoas que não estiveram na minha cama vazia, que não viveram os silêncios frios, nem as desculpas com cheiro de perfume de outro. A essas pessoas, eu não respondi. Porque se eu aprendi algo, é que a verdade não precisa de defensores. Ela só precisa ser mostrada. E eu a mostrei. Crua, nua, dolorosa, sem filtros, como se mostra uma ferida aberta antes de costurá-la. Hoje, eu caminho diferente. Não com rancor, mas com memória. Não me tornei um cínico, mas sim seletivo. Não me custa confiar. Me custa doar. Eu não presenteio mais meu tempo nem minha fé. A traição não me quebrou. Ela me despertou. Me ensinou que, às vezes, a pior facada vem de quem dorme ao seu lado, e que o amor sem verdade é apenas uma fantasia. A minha, eu não visto mais. Ela provavelmente sim. Mas desta vez, sabendo que alguém pode estar olhando da janela certa, com a câmera ligada e a paciência afiada. No fim das contas, a gente aprende que o respeito próprio não é negociável. Quando alguém escolhe te transformar em uma opção, sua única escolha deve ser removê-los da equação. Porque no Brasil, a gente sabe, a ferida pode ser feia, mas o tempo, o tempo cura. E a verdade, meus amigos, a verdade sempre, sempre liberta.